Olá, irmãos, boa noite. Nós vamos hoje estudar o livro do profeta Naum, ok? Seguindo a sequência de estudo. O livro é um livro curto, tem 3 capítulos. Ele é contemporâneo de Jeremias. Ele é 620 anos antes de Cristo. O povo que Naum está profetizando é o povo de Nínive, especialmente. Ok? Nós vemos 2 cenários com esse povo. O primeiro cenário foi com Jonas, Deus querendo ali levar o arrependimento. E foi a pregação mais simples que existiu na Bíblia, foi a pregação de Jonas. Vocês se arrependam, ou vocês vão ser destruídos. É isso que Jonas falava ao povo, e o povo se arrependeu. Depois de 100 anos, uma nova geração, o povo volta a cometer os seus pecados, seus delitos. Ok? Se envolvendo e fazendo aliança com a Síria. E aí, Nínive sendo a capital do povo assírio, um povo muito forte. Um povo tão forte, fala assim, que nas suas muralhas andava 3 carruagens. O povo era muito forte em estratégia, muito forte em poder bélico, de guerra. Nós podemos hoje colocar como os Estados Unidos, Rússia, China, que são as maiores potências. Eles eram a potência do mundo, eram os assírios. Ok? E o povo tinha esquecido da promessa que Deus ia proteger e Deus ia cuidar deles. E eles acabaram se envolvendo com os assírios, com os costumes, com o povo pagão, e aí se distanciando da verdade de Deus. E aí vem Naum e vem despertar esse povo. Ok? A palavra, o do nome Naum significa consolação. Ok? E aí a gente vai ler como texto base esses 3 capítulos. O primeiro capítulo ele coloca de uma forma poética, e o segundo e o terceiro capítulo como profético. Ok? Então nós vamos ler o capítulo 1, do versículo ao 7, que vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Ok? E depois a gente continua. No capítulo 1, no versículo 7, a mensagem é acerca de Nínive. Livro da visão de Naum. O Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga de seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não se inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Baçã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem. A terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode resistir ao seu furor? Quem pode subsistir diante da fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo, e as rochas são rachadas por ele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Amém? Irmãos, antes de eu começar a explicação desse texto, eu quero ler em Eclesiastes 8:11. 8:11 fala assim, olha: o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os seus crimes. Então, olhando assim, parece que o homem mau, ele não vai acontecer nada com ele, porque ele comete o mal e parece que demora para as coisas aparecerem. A gente vê isso na nossa política. Quantos anos esses políticos estão lá vivendo da corrupção, mas chega uma hora que vem a verdade. E aí isso mostra aqui também o povo de Nínive. Eles cometeram a maldade, cometeram ali seus pecados, os seus delitos, e parece que nunca ia chegar a ira de Deus. Mas não existe amor sem ira. Nós, quando colocamos aqui, quando ele coloca a ira, ele está falando da manifestação da justiça de Deus. Então, quando ele coloca aqui, olha, eu separei por versículo para ficar mais claro. Ok? Então, quando ele coloca assim, olha,
O povo, ele estava vivendo ali de tanta iniquidade, de tanta maldade, e achou que não ia chegar uma hora a justiça de Deus, achando que os olhos de Deus estavam passando desapercebido. Mas nós entendemos que a ira do Senhor, ela é, quando ele coloca assim, que ela é longânima, né? Então quer dizer que ela demora, mas ela vai chegar. E outra, se a ira do Senhor é longânima, é porque sua misericórdia também é. Né? Fala assim, a misericórdia do Senhor é causa de nós não sermos consumidos. Mas ainda vai chegar aqui um dia que nós vamos prestar conta. E quando ele fala aqui do povo ninivita, já tinha chegado o momento do povo prestar conta das suas maldades. Eles tinham virado as costas para Deus. E tem uma passagem que fala assim, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus for contra nós, quem será a favor de nós? Ninguém. Porque tudo está no seu controle e tudo está nas suas mãos. Então, quando chegou aqui o juízo para o povo dos ninivitas, não tinha como retardar isso. Deus já tinha decretado através do profeta Naum. E ele coloca assim, ó, e o Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, nós podemos colocar assim, olha, quem que é os inimigos de Deus? Quem que é os inimigos de Deus? Primeiro, os inimigos de Deus é aquele que vai contra o seu povo. Seria já os assírios, que depois Deus vai condenar os assírios. Segundo, quando ele fala lá, Paulo, por que me persegue? Os inimigos de Deus é aquele que persegue o povo de Deus. Os inimigos de Deus é aquele que vai contra os princípios de Deus, contra a verdade, contra a família, contra aquilo que Deus estabelece nessa terra, que Ele estabeleceu através da sua palavra. Aquele que vai contra a sua palavra é inimigo de Deus. E ele vai prestar conta de todos os seus atos e das suas atitudes. Eu e você vamos prestar conta dos nossos atos. Um dia vai chegar a justiça de Deus para nós também. Ok? E aí a única diferença é que nós temos Jesus, aceitamos Jesus. E é Ele que tem feito a nossa ponte com Deus. E continuando agora no versículo... Já no versículo 2, nós falamos agora sobre os inimigos de Deus. Agora no versículo 3, ele tem uma coisa muito clara aqui. Ele fala assim, o Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. Olha, os ninivitas não eram culpados. Eles tinham virado as costas para Deus. E Deus não inocenta o culpado, que é a prova disso, que eu e você, nós éramos culpados dos nossos pecados e delitos. E quem que inocentou a nossa culpa? O seu filho. Ele entregando o seu filho. Fala que o salário do pecado é a morte. Nós vemos no Antigo Testamento a propiciação dos pecados era o sacrifício. E eu e você não somos nada. Somos um estrumo de esterco. Se não fosse Cristo morrer por nós, quem seria nós? E fala assim, que nós somos inocentados hoje pela morte de Jesus Cristo. Ele nos deu a vida. E aqui, o povo tinha virado as costas. E aí Deus já tinha decretado que ia acabar com Nínive. E acabou, que você vai olhar no decorrer da história, você não vai ouvir falar mais nada sobre Nínive. Depois você vai ver isso no capítulo 2, no versículo 13, que ele já vai expressar mais sobre isso. E aí depois no versículo 4, ele repreende o mar e o faz secar. Esgota todos os rios, Baçã e Carmelo, desfalece, e o flor do Líbano murcha. No versículo 5, os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem, a terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode resistir o seu furor? Quem pode resistir o poder de Deus? Quem pode resistir a justiça e a ira de Deus? Ninguém pode. E ela vai chegar, e ela chegou aqui com o povo de Nínive. E ele vem discorrendo isso daqui, e depois no capítulo 2, no versículo 3, ele fala como que vai ser. Ele fala até os detalhes que o nosso Deus ele vai destruir. A maldade, as iniquidades. E não vai ficar nada. Finalizando essa passagem até o 6, eu quero fazer um paralelo. Eu falo assim, nossa, Deus trouxe o juízo, Deus ia acabar com o povo de Nínive, e acabou com o povo de Nínive. Mas que Deus é esse? Sabe, quando a gente pensa em justiça, a gente cai num erro de interpretação, que nós olhamos a justiça de Deus como a justiça dos homens.
A justiça nossa, por exemplo, olha, um juiz ele condena de uma sentença, outro juiz condena de outra sentença, e aí quando eles vão tendo uma investigação sobre algo errado, e aquilo não vai favorecer o réu, e depende de quem está no poder, quem está sendo investigado, tem o poder de trocar o delegado, tem o poder de colocar outro delegado. A gente vê isso, né, na Polícia Federal, a hora é um delegado, outra hora é um delegado, um dá uma sentença, um tem um olhar. A nossa lei, o nosso código interpreta de uma maneira, o outro interpreta de outra maneira, mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus, que o nosso Deus ele é íntegro. Quando fala de justiça, quando você fala assim de um Deus justo, um Deus bom, nós estamos colocando assim, que ele é reto, que ele é justo, que ele é íntegro. E aí eu quero fazer um paralelo com Romanos, capítulo 11, versículo 33. Nós vamos lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ok. Aí ele fala assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Irmãos, quem pode sondar a mente do Senhor? Quem pode ser seu conselheiro? Quem pode falar o que é certo e errado perante ele? Quem pode entrar na sua mente? Ninguém. Quem pode saber mais do que Deus? Quem pode saber e entrar no conhecimento de Deus? Ele está olhando tudo e vendo tudo. Então, quando ele traz o juízo para o povo dos ninivitas, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. Ele não precisa de promotor ou advogado. Tudo está nele. E aí, quando ele coloca, ele traz a justiça aqui para os ninivitas, porque ele sabia que era o momento e a hora. E quando ele olhou, se a gente olhar 100 anos atrás com Jonas, ele mostrando a sua misericórdia, ele mostrando, trazendo arrependimento para o povo, mostrando oportunidade, mas muda a geração e o povo fica mais perverso, se afastando da verdade. E aí, irmãos, cedo ou tarde a justiça de Deus vai chegar. Aí você fala assim, nossa, quando vai chegar? No final dos tempos? Não. A justiça de Deus pode chegar hoje para mim e para você. Para o ímpio também. Nós temos que estar o quê? Voltado para o Senhor. E aí, continuando, e eu quero finalizar essa primeira parte do nosso estudo no versículo 7. No versículo 7 ele fala assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, ele conhece os que confiam nele. Nós vemos aqui, irmãos, 3 perguntas. 3 coisas maravilhosas sobre Deus. A primeira é, o que Deus é? Deus é bom. Na segunda, o que Deus faz? Ele faz fortaleza no meio da angústia. Então você está angustiado. Ele é a fortaleza. E no terceiro, ele fala assim, Deus conhece todas as coisas. E eu quero fazer também um paralelo com João 4:23, fala assim, o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que a sua justiça vai vir, mas aquele que está firmado em Deus, esse vai ser revigorado, vai ser cuidado, vai ser protegido pelo próprio Deus. Aqui Deus vai destruir Nínive, mas Deus tem aqueles que Deus no decorrer de sua história, ele protege aqueles que são seus. Irmãos, eu quero concluir essa primeira parte do nosso estudo de Naum, mostrando aqui uma aplicação prática. E a tônica desse livro é Naum capítulo 1, no versículo 2, quando ele fala a ira de Deus contra os seus inimigos. Primeiro, a ira de Deus ela é terrível. Ninguém pode resistir, e ninguém pode segurar a ira de Deus. Ela vem, ela é implacável. Não tem poder bélico que pode controlar ou se proteger da ira de Deus. Segundo, ela é pessoal, ela é direcionada. Depois a gente vai ver no capítulo 2 e no versículo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, os detalhes, Deus destruindo tudo que é maldade e iniquidade. Ela não é pessoal, não é uma coisa assim, Deus surtou. Deus surtou e a sua ira veio. Não, ela é direcionada, ela é calculada, ela é pensada, ok? Ela é municiosa. E ela produz justiça. Não tem bondade, não tem amor sem justiça. Um amor, uma bondade sem a justiça, ela é ignorante. Ela é partidária. Ok? Porque o amor e a bondade sem a justiça, ela protege um e prejudica o outro.
Agora a bondade e a justiça, a bondade e o amor com a justiça, ela é o que? Ela é equilibrada, ela é real, ela é verdadeira. Amém? Que o Senhor abençoe e que nós vamos ter mais um estudo e até breve.